o texto de Isaías, Isaías 55, Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 8. Isaías 55, versículo de número 8. 55, versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 até versículo de número 11. Amém aí? Amém, irmãos? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? E o versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Coloca um fundo aqui para mim, Cláudio. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, fale conosco nessa noite. Eu peço ao Senhor que não haja nenhuma intervenção, ó Deus, para que a Tua palavra seja ministrada nesse lugar, mas que possamos guardar no nosso coração, Pai, para que, como diz a Tua palavra, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ó Pai, que o Senhor fale nessa noite conosco, em nome de Jesus. Amém. Se assente aí, por favor, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Bom, Jesus, ele disse na cruz do Calvário, ele disse 7 mensagens na cruz. E quando ele diz 7 mensagens na cruz, uma das 7 mensagens ele está se referindo a Maria, uma das 7 mensagens, a sua mãe. E sobra então 6 mensagens na cruz. Dessas 6 mensagens na cruz, 5 dessas mensagens ele se refere a Deus como Pai. 5 dessas mensagens. Todas elas ele vai dizer: Pai, 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 perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. 5 dessas mensagens ele se refere a Deus como Pai. E uma dessa mensagem ele se refere a esse mesmo Pai como Deus. Preste atenção nisso. Nessa uma mensagem das 7 ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Eu já preguei muitas vezes sobre quando Deus é Deus e quando Deus é Pai. Ele não pode na nossa vida ser sempre Pai. Ele precisa ser Deus. Quando Ele é Deus,
as decisões de Deus devem ser muito difíceis para a gente como filho, mas ele precisa ser justo. Porque naquele momento que Jesus está na cruz, naquele momento, se Deus fosse Pai, ele arrancaria Jesus da cruz. Mas naquele momento ele precisava ser Deus. Escute isso. Porque quando Deus é Deus, o objetivo de Deus, ao dizer não para aquilo que a gente quer, é que cumpra em nós o propósito dele. O objetivo do Senhor, quando ele diz não, é porque o mais importante é o propósito e não o que eu e você queremos. Nós falamos na nossa célula na sexta-feira um assunto muito importante sobre o processo e o propósito. E falamos que o propósito só é importante para mim e para você. Quando nós aqui temos um propósito de chegar a algum lugar, esse propósito, ele não tem para Deus tanta importância quanto para a gente. Quando nós temos um propósito, como eu e minha esposa, nossa família, tínhamos de comprar uma casa em Mangaratiba, era o meu propósito. Mas ele não tinha para Deus tanta importância quanto eu tenho, porque Deus não precisa de casa. Então, os nossos propósitos são importantes para mim. O que é importante para Deus? O processo até o propósito. Quem consegue entender isso, diga amém. É por isso que nós não conseguimos nada de mão beijada. Eu estou usando aqui uma terminologia dita pela minha mãe. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Aí a gente passa por uma luta que só Jesus, uma dificuldade que só Jesus para chegarmos até onde nós queremos. Por quê? Porque Deus não está preparando o propósito para a gente, Ele está preparando a gente para o propósito. Você entende isso? Se Ele quiser, Ele dá para mim e para você o que a gente queremos, uma facilidade, Ele é dono de todas as coisas. Por que Ele não dá? Por causa do processo, tem como objetivo principal alcançar não o teu propósito, mas o propósito dele. Porque você precisa entender que você tem propósito, mas Deus tem um propósito sobre a sua vida e sobre a minha vida. E esse propósito está relacionado a me aperfeiçoar durante o processo. Aí eu vou chegar onde eu quero. É aí que muitas vezes Deus diz não para mim e para você. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Deus diz para a gente, não vou dar. Quando Deus diz para a gente, não vou fazer. Ele não vai fazer, Ele não vai dar, porque às vezes te dar alguma coisa vai atrapalhar o propósito dele na sua vida e na minha vida. Ele não nos dá sempre aquilo que queremos, não é porque Ele é ruim, é porque te dar algumas coisas que você tem pedido a Deus, se Ele te dá tudo que você quer, se Ele dá a mim tudo que nós queremos, vai atrapalhar o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é outro, na minha e na sua vida. Deus tem propósitos diferentes do que nós imaginamos. E o que eu quero ministrar nesta noite é justamente quando Deus diz não. Quando Deus resolve não fazer, não dá. Jesus está no Getsemane, escute só isso. Jesus está orando e naquele momento ele estava perto de ir para a cruz.
A oração de Jesus, quando ele deixa os discípulos no meio do caminho, ele diz, ele vai distribuindo os discípulos, né? Ele coloca 8, espera aí que eu vou ali, chama 3 para orar, depois deixa os 3 ali, agora ele vai orar, e daqui a pouco dos seus poros sai sangue dos seus poros. De acordo com a ciência, é um momento extremo da dor. Jesus, naquele momento, na sua humanidade, a sua humanidade, algumas vezes na Bíblia que a gente vê a humanidade de Jesus prevalecer, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Naquele momento, ele vê a sua humanidade prevalece e ele diz para o Senhor: Deus, se possível for, aparta de mim este cálice. Mas assim, no mesmo instante que ele diz, aparta de mim esse cálice, naquele momento, desalinha o pensamento de Isaías que a gente acabou de ler. Desalinha o pensamento de Jesus e o pensamento de Deus. Mas imediatamente ele volta a se alinhar. E quando ele se alinha, ele diz assim, não. Mas faça de mim a sua vontade, não a minha. Naquele momento, se Jesus aparta o cálice, se Deus aparta o cálice de Jesus, Jesus não alcança o propósito de Deus. Consegue compreender isso? Porque o propósito era mais importante do que livrar da dor. Deus poderia livrar, porque naquele momento Jesus está antecedendo a dor, o pecado da humanidade estava sobre ele. Daqui a pouco Jesus sentiu o peso da dor. Deus poderia ter tirado aquela dor, mas o propósito, a cruz, era mais importante do que tirar a dor. Isso que precisamos entender. Algumas vezes a gente diz, Senhor, eu estou passando por luta, tira isso. Não vai tirar, porque o propósito de Deus é mais importante do que te livrar daquilo que você está pedindo hoje. Às vezes a gente está pedindo, Jesus, me ajuda, me livra disso que eu estou passando, me livra disso, e Deus não livra. Parece que Deus é ruim. Parece que Deus está brincando com a gente. Parece que, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está vendo a gente passando por tanta luta, olha quanta luta a gente está passando, e Deus está sentado no teu trono, Ele está vendo. Sabe qual a minha oração todos os dias? Jesus, quando é que essa tempestade vai passar? E Deus faz, sabe o quê? Nada. Por causa do propósito. Você entende? Se Deus dá a gente hoje aquilo que a gente está pedindo, a gente não alcança o propósito. Qual é o propósito, pastor? Meu ou de Deus? É de Deus. A cruz era um propósito de Deus e não de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Você consegue entender? Deus tem um propósito na sua vida hoje. Tu e eu não estamos entendendo, mas Ele ainda não livrou eu e você das dores que temos enfrentado por causa do propósito. É por isso que a gente chega num lugar como Jó e a palavra é adore. Adore. Por quê? Porque a única coisa que a gente pode fazer diante de tudo que a gente tem enfrentado é adorar. E Deus está dizendo assim, não adianta pedir, porque não é o momento de te livrar das dores. Porque senão você não alcança o propósito. E você e eu precisamos entender que Deus algumas vezes vai dizer, eu não vou dar. Eu não vou fazer. Você não está entendendo? Eu não vou fazer. Aí eu e você entramos numa paranoia e aflição, porque a gente não consegue ver amanhã. Eu e você não conseguimos ver o amanhã. Eu e você não sabemos o futuro.
Eu e você não conseguimos ver o que vai acontecer depois, mas Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, Deus agora está dizendo para Jesus, em outras palavras, ou melhor, Ele não precisou dizer, sabe por quê? Porque Jesus imediatamente alinhou com o pensamento de Isaías. Você não conhece os meus pensamentos, eles são maiores do que os seus. Você precisa aprender a alinhar o teu pensamento com o meu pensamento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Sabe o que Ele está dizendo? Você não consegue entender o que eu tenho planejado para você. É por isso que você está aflito. Você não consegue entender os meus projetos para a sua vida. É por isso que você está aflito. O que você precisa hoje, eu e você, é alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. Aí vai trazer refrigério, eu vou entender. É por isso que você está aflito, porque você só quer que você seja livrado do que você está vivendo hoje. E somos egoístas. Eu só quero ser livrado, mas o que eu e você precisamos entender é que se Deus livra Jesus da cruz, não haveria salvação para a humanidade. Isso quer dizer que os projetos de Deus naquele momento eram maiores do que o que eu e você podemos imaginar. Quando Deus diz não, capítulo Números 20, versículo de número 8. Números 20, versículo de número 8. Olha aí, leia comigo. Deus disse para Moisés: toma a vara e ajunta a tua congregação, tu e Arão, teu irmão, preste atenção, e fala, olha a ordem, e fala a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Fala para a rocha, Moisés. Moisés, é para falar com a rocha. A Bíblia diz que Moisés foi lá e ele falou com a rocha, sim ou não? Moisés bateu na rocha. Moisés agora chega em Deuteronômio. Você imagina, irmãos, preste atenção, você imagina andar durante 40 anos, desde quando ele sai do Egito, as pragas, e leva o povo durante 40 anos. E além de tudo, Deus faz propaganda da terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de ribeiros, de águas. Deus faz propaganda para o povo. E Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, começa a falar com o povo. É terra de ribeiros, de águas, terra de plantar, de terra boa para plantar. Ele faz propaganda. E eles andam durante 40 anos, era um projeto de Deus, mas daqui a pouco viram um sonho de cada um. Eles começam a sonhar e, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar naquela terra. Aquilo agora passa a ser sonho deles, de cada pessoa que cruzou aquele deserto. Moisés, Arão. Aí eles vêm caminhando, quando chega perto de entrar na terra, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, olha só, preste atenção,
tu vai chegar agora para esse povo rebelde que está reclamando, porque o povo chegou um momento que ele começa a reclamar, começa a murmurar, não tem água, era melhor eu ter ficado lá no Egito, comendo as cebolas, carne de lá, você me trouxe para esse lugar que não tem nada. Aí agora Deus disse para ele, mas preste atenção, irmão, preste atenção no detalhe de Deus. É para seguir o detalhe de Deus. Quando você chegar na rocha, Moisés, é para falar com a rocha. Moisés agora, ele está diante do povo, o povo reclamando e murmurando. Moisés se enche de ira, e agora ao invés dele falar com a rocha, ele pegou e bateu na rocha. Deus fez, sabe o quê? Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Isso é, aquilo que tu sonhou a vida toda, aquilo que virou um sonho pessoal teu, um projeto pessoal teu, mas você se permitiu ser influenciado por pessoas que estão em sua volta. O que nós precisamos entender é que Deus deu para cada um dos que estão aqui, um plano, um projeto. Claro, Deus tem um projeto para ela, para a pastora Fabiana, para a irmã Elisângela, para a irmã Deise, todo mundo aqui, Deus tem um plano. Tome cuidado para não se irar por causa dos incrédulos que estão em sua volta. Sabe por quê? Porque se você sair do propósito, quem vai pagar um preço é você. Porque a gente fica tão irado, mas Moisés ficou tão irado, o povo lá dentro da igreja dele, reclamando. E toma-lhe reclamação, e toma-lhe reclamação. Aí Moisés se permite ser tocado no seu emocional. Aí o que ele faz? Não age segundo a palavra, ele age segundo o seu temperamento. Aí ao invés dele falar com a rocha, era para chegar e falar assim: rocha, sai água. Era só para isso. Sabe o que Moisés fez? Ele deu 2 cajadadas na pedra, 2 cajadadas. Imagina a raiva. Irmão, a grande verdade, vou te falar, é que aquela varada era vontade de dar na cabeça de alguém. É ou não é? Porque mesmo se ele desse cajadada, dava uma só. Mas ele deu com tanta força. Por quê? Porque ele queria dar na cabeça de gente. Mas sabe por quê? Porque ele sai do propósito, porque ficou irado com gente. Aí sabe o que Deus diz agora para Moisés? Só por causa disso, tu não vai receber a tua bênção. Que perigo. O perigo de se permitir ser influenciado, porque às vezes tu sai do propósito, tem um monte de gente saindo da igreja porque se aborreceu com alguém. Irmãos, essa semana a gente, Cláudia e eu, falando de um casal que saiu dessa igreja aqui. E ele sai todo assim: não, Deus falou comigo. Estão fora da presença do Senhor, vivendo no mundo, monte. Sabe por quê? Muitas vezes, porque se chateou com gente aqui. Pastor, você já se chateou com essa igreja? Muitas vezes. Mas eu não posso me permitir tocar no emocional, porque eu estou vivendo para fazer a vontade do Senhor. Jesus mandou eu falar com a pedra, não é para bater na pedra. E às vezes a gente quer tomar decisões na nossa vida, porque o povo está inflamado na carne. Isso. Deus mandou eu falar. Não é para bater na rocha. Eu não posso, irmãos, me permitir viver nesta obra segundo o povo, segundo o que eles falam, segundo o que eles agem. Eu preciso viver segundo a palavra. A palavra é: fala com a rocha.
Não é para bater na rocha não, pastor João. É para falar com a rocha. Saio irado, saio muitas vezes com a minha pressão lá em cima aqui desse lugar, quase passando mal. Já saí daqui invocado, já saí daqui com aborrecido, mas nunca bati na rocha. Entende isso, irmão? A palavra é: Moisés, preste atenção na palavra. Jesus é um Deus de detalhes. Talvez você poderia, se fosse Deus, fosse um homem, você diria para ele como líder assim: pô, Deus, não precisa disso tudo, ele só bateu na rocha, não é assim? Não precisava, poxa, não deixar ele entrar na terra. Ele andou 40 anos, olha o que parece ser injustiça. Oh, Deus, olha só, ele andou 40 anos, Deus, para chegar na terra prometida. Agora o Senhor não deixa ele entrar só porque ele bateu na rocha? Não é só porque ele bateu na rocha, é porque ele se irou e pecou. Moisés poderia se irar, sim ou não? Sim. Mas Deus foi específico. Moisés, fala com a rocha. Moisés sentou o couro na pedra. Aí eu te pergunto, ele queria que aquela pedra, ele gostaria muito que aquela pedra fosse um João, fosse uma Benedita, fosse um... Queria ou não queria? Hã? Mas você não pode permitir que o seu sentimento seja ferido por causa de pessoas. Deus está dizendo, é para falar, não é para bater. Amém? Não, escute, não se desvie daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida por causa de pessoas. Quando Deus disse não. Agora eu quero falar sobre 1 Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas 22. Aí o versículo é o versículo 8. Aqui, ó. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: tu tens derramado muito. Ô irmã, fica de olho aí, não. Aqui, ó, versículo 8. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo o quê? Tu tens derramado muito sangue e tens feito grande guerra. A palavra aqui: não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. A decisão de Davi foi nobre? Nobríssima. Senhor, eu quero construir um templo para você, do Senhor. O que ele queria fazer, às vezes é motivo de discórdia até dentro da igreja. Porque tem gente que quer fazer coisas, aí chega um e faz no lugar dele. Mas o que Deus está dizendo para Davi, em outras palavras, é: o teu chamado é outro, Davi. Você foi chamado para guerra, para brigar, para matar gente. Quando você lê a Bíblia, você não vai ler e você não vai ver Salomão brigando nem discutindo com alguém. Porque o propósito de Deus para Davi era um, o propósito de Deus para Salomão era outro. Quem vai construir não é você, Davi. O teu projeto é nobre, é maravilhoso, mas eu levantei outras pessoas para fazer isso. Nós precisamos entender que você pode ter boas ideias, você pode ter condição, você pode ter jeito para coisa, mas quando as coisas não estão funcionando como você quer fazer, porque Deus tem propósito para outros fazerem.
Não! Houve há pouco tempo atrás a inauguração ali, por exemplo, da Casa da Juventude ali. Eu desenhei lá dentro tudo. Tinha muitos trabalhadores lá dentro, pintando, fazendo, e gente colocando a placa da inauguração, só está o nome do prefeito e vice-prefeito. Meu nome não está lá, o nome do pintor não está lá, o nome do cara que enmassou a parede não está lá. Mas é assim! Tem gente que Deus chamou numa grande construção para construir só os alicerces. E é outra pessoa que vai construir as paredes. Eu e você precisamos entender que às vezes Deus diz não, porque o propósito é para outro. Agora, sabe qual é a maturidade de Davi? Sabe qual é? De entender o propósito que Deus tem na minha vida e tem o que vem depois de mim. Aí sabe o que Davi faz? Dá a maior oferta de todos os tempos. Olha isso. Muitas pessoas na igreja, irmãos, quando querem, almejam algumas coisas na obra do Senhor, aí chega e pastor levanta, alguém levanta para fazer, fica chateado, fica com raiva. Poxa, eu queria fazer, poxa, eu almejei, poxa, eu sei cantar, eu sei fazer, eu sei isso, eu sei aquilo. Não é pelo que nós só fazemos, não é pelo dom e não é pelo talento. Escute, irmão, chamado não tem a ver com talento. Chamado não tem a ver com o que você sabe fazer, se você é bom nisso ou naquilo. Chamado não tem a ver com talento. Tem a ver com um mistério que só Deus sabe. Por que Ele não me chamou? Eu que sei fazer tanta coisa. Ele não me chamou para isso ou para aquilo. Entra outro e faz. É assim. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. O propósito para Davi, Deus, olha isso, irmão, que maravilha, né? Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Eu tenho dinheiro. Davi tinha tudo. A oferta de Davi é considerada a maior oferta de todos os tempos. Davi que deu de ouro, que deu de prata, que deu de madeira, Davi deu quase tudo. Davi vai para o Senhor e diz assim: Senhor, eu tenho tudo para construir um templo para o Senhor. Deus falou assim: mas não vai construir, porque o propósito para você até agora é outro. Você é um cara de guerra, você que vai nas batalhas, você está guerreando. Tem gente que é para guerrear. Tem gente que Deus chamou para guerrear, para lutar. É aquele que fica escondidinho na oração, que está clamando, que está orando, que está buscando gente para guerra. Agora tem gente que é para inaugurar a igreja. Olha aí. Salomão, no 2 Crônicas, capítulo de número 5, ele inaugura, festão, irmão, inauguração do templo. Não deixou Davi. A placa de inauguração estava lá. Inauguração, a placa, estava lá o nome lá, Salomão. Mas é assim que Deus faz. Às vezes Deus diz não para a gente, e a gente precisa ter maturidade para entender que Deus vai levantar outro. Porque a obra do Senhor não pode parar, mas Deus me chamou para um propósito. Você pode dizer amém? 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Versículo 7. Aqui, ó. Preste atenção aqui. Ó, versículo 7. E para
que me não exaltasse demais pela excelência das revelações. Foi-me dado espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Sabe por que Deus disse não por muitas coisas que a gente pede? Porque nós estamos muitas vezes inclinados a achar que nós somos o cara. Eu ouvi uma palavra esses dias que eu fiquei pensativo a beça. Tem muitos crentes que Deus não vai deixar ficar rico. Tu vai trabalhar a vida toda, tu tem boas ideias, é um bom profissional, mas tu vai trabalhar a vida toda. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus não vai te dar, porque você não pode ficar rico. Porque se tu ficar rico, o nome dele não será glorificado. Aí ele diz: meu poder se aperfeiçoa quando tu está fraco. Porque na sua fraqueza você continua sendo dependente de Deus. Lutas financeiras, lutas e lutas vêm, porque você, nas suas lutas, você gera em você a dependência do Pai. As lutas de Paulo era ali que aperfeiçoava o poder de Deus. Tem gente que não pode ter. Tem gente que não está pronto para receber. Tem gente que está orando. Imagina, irmãos, eu e você, servo de Deus, fiel ao Senhor. Aí luta, Deus diz: não vou dar. E você está lutando, aí você diz assim: mas eu sou fiel, eu vou para a igreja, eu assisto os cultos, Senhor, a minha fidelidade. Deus diz: mas não vou dar. Porque se Deus te dá hoje, Ele te estraga. Você entende isso? Eu escrevi uma coisa assim, diz assim: o que Deus disse para Paulo, em outras palavras, é: não vou remover agora, porque estou produzindo algo em você que não seria produzido sem isso. Eu vou ler de novo aqui, para você entender. Não vou remover essa luta agora, porque estou produzindo algo em você que não seria possível produzir sem isso. Você entende isso? O que Deus está dizendo é: eu vou deixar essa luta aí, porque é através dessa luta que eu estou produzindo em você o meu propósito. Então tem coisas que Deus não vai nos dar. Nós vamos viver da graça. Todos os dias a gente vai ter. Mas enquanto não temos o que queremos, ou muito mais do que o que queremos, é porque Deus não quer estragar um servo fiel que você é. A gente fica olhando na internet, hoje a facilidade de ganhar milhões, irmão, está muito fácil. A gente fica olhando, as pessoas estão assim, ganhando milhões. Rapaz, eu sou do tempo que os ricos, eles eram filhos de donos de empresa, que os pais eram, os avós morriam, deixavam para os pais, aí os filhos herdavam. Eu sou do tempo que para se ter dinheiro, meu irmão, era muito trabalho. As pessoas estão ficando ricas. E a palavra mais usada é milhão. Meu irmão, é só milhão, é só muita coisa.
Aí a gente olha para a gente e vê assim, servos do Senhor, fiel, maior luta financeira. Aí isso, como é que tu entende um bagulho desse? A gente, servo fiel, o carro dá problema, a moto cai, o carro fura o pneu, e mais não sei o quê, e um monte de coisa. Ah, minha esposa foi assaltada esse dia lá no centro do Rio, roubaram a aliança dela. Ah, isso! O cara meteu a aliança dela, difícil de sair, o cara meteu a mão dela na boca dele, para arrancar a aliança. Olha isso, irmão. Como é que você entende um negócio desse? A gente está nas nossas lutas financeiras, pagando tanta coisa. Aí o cara assalta, porque não é só o que leva, é o psicológico, o emocional que fica. O cara mete a mão dela dentro da boca dele, arrancar a aliança. Senhor, eu vou para a igreja, a gente não falta culto. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas têm o privilégio e o direito de dizer, eu não vou para o culto hoje. A gente não tem, não. A gente está lá. A gente tem célula sexta-feira, a gente está lá, a gente está indo. Sabe? Aí a gente, diante dessas coisas, a gente fica assim, entendo. Mas é assim, Deus diz, não. Por que ele diz não? Porque Deus tem a ferramenta dele para aperfeiçoar a gente. E às vezes Deus diz não, porque não é o momento de tirar as aflições que você está passando. Paulo fala sobre o espinho na carne, que os estudiosos não entendem que espinho na carne é esse. Mas ele diz assim, Satanás todo dia vem me esbofetear. Ó, todo dia Satanás vem, imagina, Satanás tapa na cara. Esbofetear num sentido figurado. Mas é isso. É assim que é a nossa vida. Deus usa das ferramentas dele para alcançar o propósito dele. Deus tem um propósito. E nesse momento de Paulo começa a dizer assim, Deus leva Paulo a uma experiência que não levou nenhuma pessoa na Bíblia. Ele leva ele ao terceiro céu. E lá no terceiro céu ele vê, o terceiro céu, eu já preguei sobre isso, fica no lugar onde está o trono de Deus. A palavra céus no plural, não é céu que eu posso ver, está muito mais além, aonde está o trono de Deus. Satanás disse assim, eu subirei no mais altos céus e ali estabelecerei o meu trono. Deus está dizendo que Paulo foi levado ao terceiro céu e eu vi coisas inefáveis, mas foi posto em mim um espinho na carne para que eu não me engrandecesse, para que ele não achasse que ele é o cara. Aí ele diz, Senhor, tira esse espinho na carne da minha vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, essa é uma ferramenta para eu aperfeiçoar você, não é o momento de eu tirar. Não é o momento de eu te abençoar, não é o momento de eu te fazer prosperar, não é o momento. Continue aí, meu irmão. No momento certo, quando o meu objetivo, assim diz o Senhor, quando o meu objetivo estiver alcançado sobre a tua vida, aí eu tiro. Porque Deus também tem propósito sobre a minha vida. Fique de pé, por favor. A dependência de Deus só é gerada na luta. Você já viu você ser dependente de Deus quando tudo está bem? Não é, ninguém é dependente de Deus quando tudo está indo bem. Eu tenho meu emprego, tenho meu salário. Chega um momento que eu dependo só do meu salário, só do dinheiro do meu trabalho. Aí Deus passa a gente passar por luta para a gente aprender a ser dependente de Deus. Feche teus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Repare o não de Moisés, o não de Davi, o não de Paulo, porque contudo o Senhor tem um propósito.
Deus tem um propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida. E muitas vezes nós não entendemos o não de Deus. Mas que o não de Deus traga paz ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra, Senhor, que nós, como Moisés, que nós possamos ficar atentos nos detalhes da sua palavra sobre nós. E que não venhamos nos permitir ser influenciados pelas aflições que nos rodeiam, as pessoas que nos rodeiam, que por muitas vezes fazem por não entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Que a gente possa sempre falar a rocha e não permitir que a gente faça a obra do Senhor segundo, ó Pai, segundo as nossas emoções. Não fazer a obra de Deus com as emoções humanas, mas segundo a Tua palavra. Se a Tua palavra nos manda falar, então vamos falar e não bater. Pai, nos ajude a cada um que está aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, para que a gente entenda que o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor tem um propósito e um chamado específico na vida de cada um que aqui está. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, porque nós não queremos ser igual fulano. Nós não queremos que a nossa igreja seja igual à igreja de fulano. Deus nos chamou para um propósito. Um propósito específico. E Davi não era igual a Salomão. Nós somos aqueles que Deus tem o nosso nome no livro da vida. Nos ajude, Senhor, a alinhar o nosso pensamento aos Teus pensamentos, os nossos planos aos Seus planos, os nossos desejos aos Seus desejos. Ajude cada um que aqui está, que possamos levar esta palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Tome cada um que entrou por essas portas, ó Deus, que o Senhor possa, através desta palavra, ó Pai, ter gerado em cada um de nós ó Pai, um entendimento vindo do céu, vindo do Teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, abençoe esta igreja, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus.